Salve, salve alunos do segundo ano, tudo bem? Como é que vocês estão? Bem-vindos à nossa aula de Biologia. Estamos iniciando o estudo do reino animal, tá bom? Muita gente esperando para poder começar esse assunto. Estudamos os outros reinos na classificação biológica e veremos nesses 2 meses ou nesse trimestre quem são os animais e quais são os filos que formam esse reino. Tá bom? Lembrando que um filo é uma divisão dentro de um reino. E essa aula vai ser para resgatar alguns conceitos da embriologia, conceitos que a gente viu no ano passado e que vão ser muito úteis na classificação dos animais. Então, para eu não ter que ficar retomando depois, eu vou estar fazendo essa revisão no começo, introduzindo esse assunto de reino animal. E a partir da aula que vem, faremos então estudo sobre cada um dos 9 filos que nós iremos conhecer aqui a nível de ensino médio, tá bom? Então, vamos lá? Vou compartilhar com vocês essa tela aqui, para a gente poder discutir um pouquinho sobre quem são os animais, tá? Então, vem comigo. Olha só, gente, os animais são um grupo de classificação bem homogêneo. Existe muita discussão quanto à classificação biológica, eventualmente surgem novas propostas, e alguns reinos são questionados, o reino protista, o reino Monera foi dividido em árquea e bactéria, o reino vegetal atualmente tem sido questionado quanto à inclusão de algumas algas, tá bom? Então existe uma discussão. Agora, um reino que não é discutido, até o reino fungo, alguns organismos são colocados no reino fungo, depois são tirados. Agora, quanto ao reino animal, não existe discussão atual. Então, é um reino homogêneo, é um reino monofilético, evolutivamente falando, assim, pensando de acordo com a visão evolutiva, tá? O que é um grupo monofilético de classificação? É um grupo que inclui todos os descendentes de um ancestral comum. Quer dizer que todos os animais têm uma origem em comum, têm um ancestral comum, e todos os derivados, os descendentes desse ancestral estão nesse grupo, nesse reino animal. Essa discussão monofilético, polifilético, a gente faz em outro momento também, mas é um grupo homogêneo, tá? Então, quem são os animais? Também são chamados, esse reino também é chamado de reino Animalia ou Metazoa. Todos eles são eucariontes, ou seja, tem carioteca, membrana nuclear. Todos eles são multicelulares, eles possuem mais de uma célula e elas atuam em conjunto. Todos os animais são heterótrofos, isso quer dizer o quê? Que eles não conseguem produzir o seu alimento a partir de moléculas orgânicas simples. As plantas, as algas, algumas bactérias são autótrofas, fazem fotossíntese, quimiossíntese e produzem alimento. Os animais não. E eles ingerem esse alimento. Os fungos também são heterótrofos, mas fazem absorção dos nutrientes. Animais ingerem através de uma boca, né? De um sistema de digestão que vai permitir a quebra dessas partículas depois. E animais não têm parede celular, tá bom? Beleza? Então são coisas simples, bem gerais e que caracterizam todos os animais. Eucariontes, multicelulares, heterótrofos por ingestão e sem parede celular. Agora vejamos quem são eles. Aqui a gente tem uma imagem, uma relação filogenética, um cladograma, mostrando o suposto caminho evolutivo seguido por cada um dos filos. Olha só, opa. Essa representação parece uma árvore genealógica, ela mostra o suposto parentesco evolutivo entre esses grupos. Desde os mais simples, grupos mais simples surgem antes na linha do tempo, aqui, ó, grupos mais antigos, a grupos mais recentes, tá? Então, aqui estão os 9 filos, tá bom? Que nós vamos estudar. Existem 35 filos de animais, mas nós estudamos 9 deles aqui a nível de ensino médio. Tudo bem? Desde as esponjas, passando pelas águas vivas, vermes achatados, como a planária, a tênia, vermes arredondados, como a lombriga, moluscos, anelídeos, como a minhoca, artrópodos, insetos, crustáceos, aracnídeos, equinodermos, como a estrela do mar, e os cordados, que incluem os animais vertebrados. Nós estamos aqui nesse último filo. Portanto, nós veremos cada um deles. E você veja, gente, cada filo é caracterizado por algumas novidades evolutivas, algumas características. E você vai conhecer cada uma delas, tá bom? Agora, para poder caminhar bem e começar bem, eu vou ter que retomar com vocês alguns conceitos de embriologia, que tem a ver com a quantidade de folhetos germinativos, conceito 1, olha só. A presença ou ausência de celoma,
conceito 2. E, por último, aqui, gente, o destino do blastóporo, se a boca é formada ou se o ânus é formado pelo blastóporo. Nós vimos esses conceitos ano passado, eu vou estar retomando porque eles vão ser muito úteis, tá? Portanto, introdução, retomando conceitos de classificação. Lembra que os animais, no processo de reprodução sexuada, os gametas se juntam e formam um zigoto? Aí, a partir disso, se seguem 5 fases. Mórula, uma fase com células todas iguais, indiferenciadas, uma fase compacta. Depois de alguns dias, a blástula, uma fase em que as células migram para a superfície e formam uma cavidade chamada blastocele. Depois, a fase de gastrulação, quando uma parede invagina encosta na outra, formando o que vai ser o tubo digestivo. E os folhetos germinativos, ecto, endo e meso. E a fase de neurula, onde se forma o tubo nervoso. E a partir daí começa a formação dos órgãos. O povo não esquecer a sequência, a gente faz uma frasezinha, né? Mamãe bem gorda e neurótica. Ou mamãe bem gatinha e novinha. Mas acho mais legal gorda e neurótica. Mamãe bem... as iniciais, né? M, mamãe, B, bem, G, gorda e neurótica. São as fases iniciais do embrião dos animais, tá? Então vamos lá. Os 3 critérios de classificação. Um deles, primeiro deles, presença de mesoderme ou não. Espera aí, professor, o que é isso? Os animais têm, lá na fase de gastrulação, uma camada de células interna chamada endoderme, aqui, e uma camada de células externa chamada ectoderme. Alguns animais passam a vida toda apenas com essas 2 camadas e todos os seus tecidos se desenvolvem a partir da endo e da ecto. Animais assim são chamados de diblásticos. Então, quando o professor falar diblástico, é animal que tem apenas endo e ecto. Quem é assim? As águas-vivas são assim. Só um filo de animal, só um filo dos animais é diblástico. Todos os demais são triblásticos. Portanto, o que é um animal triblástico? É aquele que, além da endo, que está aqui, além da ecto, que está aqui fora, ele também tem uma camada mediana chamada mesoderme. São animais mais complexos, lógico, eles têm mais tecidos, eles têm mais linhagens de células formando seus tecidos. São os animais que têm uma diversidade de tecidos e sistemas muito maior, tá? Então, os animais, olha só, um filo é diblástico. Tem um filo que não é nem isso, depois você vai conhecer, que é o mais simples de todos. Para todos os outros, 7 são triblásticos ou triploblásticos. Vamos lá? Segundo critério de classificação, deixa eu passar aqui, é o destino do blastóporo. O que é isso, professor? Aqui, na fase de gastrulação, o embrião é apenas essa massa de células, surge uma cavidade e um buraco. Essa cavidade vai ser o intestino, o tubo digestivo, e esse buraco, que é chamado de blastóporo, olha só, esse buraco aqui, que é chamado de blastóporo, ele vai dar origem. Se isso é o tubo digestivo, ele pode ser 2 buracos, boca ou ânus. Um dos 2. Então, em alguns animais, o blastóporo forma a boca, e em outros ele forma o ânus. Vamos lá? Quando o blastóporo forma a boca, eu vou chamar o animal de protostomo. Protostoma ou protostômio. Estoma quer dizer boca, proto quer dizer primeiro. A boca surge antes. Então, nos insetos, por exemplo, a boca se forma antes do ânus. Tem animais que formam boca, mas não formam ânus. Os vermes achatados têm boca, mas não têm toba. Tá? São protostômios, porque o blastóporo forma a boca. Agora, então, quinidário, plateuminto, nemateuminto, anelídeo, molusco, artrópodos, todos eles formam a boca a partir do blastóporo. Agora, tem animais que, na gastrulação, formam primeiro o ânus. E a boca se forma depois, no outro canto. Então, o que muda é a orientação boca-ânus. Então, nos animais cordados, nos animais que são equinodermos, a boca se forma depois. Ela se forma no outro canto, no lado oposto do corpo
do animal. Então, nós, por exemplo, formamos o ânus antes. O nosso toba, o boga, se forma antes da boca. Tá bom? Então, animais que formam o ânus antes da boca são chamados de boca depois. Mas a gente não fala boca depois, a gente fala deuterostômio. Portanto, nós somos deuterostômios. Somos animais cujo blastópodo dá origem ao ânus. Tudo bem? 2 filos são deuterostômios. Beleza? Ah, qual que é melhor? Não tem melhor ou pior. Simplesmente são assim, tá? E o último critério é a presença ou não do celoma. Então, deixa eu voltar um pouquinho para você aqui. Gente, o que é um celoma? O celoma definindo, é uma cavidade interna, cercada de mesoderme. É uma cavidade corporal dentro da mesoderme. Então, olha na imagem. Aqui eu tenho mesoderme, ó, aqui mesoderme, aqui eu tenho também, ó, mesoderme aqui e aqui. Entre as duas camadas de meso, eu tenho uma cavidade. É o celoma. E o celoma é uma região onde os órgãos internos podem se acomodar. É uma vantagem dos animais que têm celoma, a possibilidade de acomodação de estruturas ou mesmo de líquidos que servem de esqueleto hidráulico, tipo a minhoca. Portanto, o celoma é uma aquisição durante o processo, tá, de evolução aí, é uma aquisição importante. Animais podem ter ou não celoma. Só que vamos lá, gente. Para poder ter celoma, antes de tudo, tem que ter o quê? Mesoderme. Porque o celoma, de novo, é uma cavidade corporal que fica cercada de mesoderme, ou fica dentro da mesoderme. Tendo isso em vista, vamos então às possibilidades aí dentro da classificação. Vamos lá, então. Os animais que são diblásticos, eles nem entram na classificação do celoma, porque eles não têm mesoderme, ok? É que nem classificar uma moto quanto... vamos lá, quais são os tipos de carro, assim, as categorias de carro? Ah, tem SUV, tem o quê? Tem o sedã, tem o que? Tem a SUV grande, a SUV compacta e a moto. Não, moto não é carro, nem se classifica. Ué, não faz sentido, tá entendendo? Um exemplo, sei lá, não sei se ajudou. Pensa, animais diblásticos não podem ser classificados quanto ao celoma, porque eles nem têm mesoderme, tá? Então, diblástico fica fora. Senta lá, Cláudia, fica no seu canto. Agora, a classificação quanto ao celoma, ela vale para os animais que têm mesoderme. Tudo bem? Animais que têm mesoderme compacta, gente, a mesoderme é o rosa. Aqui a endo é o roxo e a ecto é esse marronzinho. Alguns animais, como a tênia, como a planária, que são vermes achatados, têm mesoderme, ou são triblásticos, mas a mesoderme é compacta. Não tem celoma, são chamados de acelomados. Agora, a maioria dos animais que tem mesoderme, olha que legal, mesoderme próxima da endo e mesoderme colada na ecto. Aqui eu tenho uma cavidade. Ponto. Isso é celoma. É aqui que vão se acomodar a maior parte dos órgãos. E esse celoma torna esse animal celomado. Quem é celomado? Gente, a grande maioria dos filos é celomado. Anelídeo, os artrópodos, moluscos, equinodermos e cordados. Eles são animais com celoma. Agora, tem um filo de animais, que são os vermes arredondados, depois você vai conhecer quem são, que tem uma cavidade corporal interna. Só que essa cavidade fica entre a mesoderme, que está aqui rosa, e entre a endo, que está roxa. Aqui eu tenho uma cavidade. Ela serve como cavidade corporal, mas ela não é celoma, porque ela não está dentro da mesoderme. Ela vem, sabe de onde? Lá da blastocele. Alguns chamam esses animais atualmente de blastocelomados. O termo que aparece aí, pseudocelomado, quer dizer que ele tem um celoma falso. Ele tem uma cavidade corporal que não é um celoma, porque não está dentro da mesoderme. Está cercado de um lado de meso e de um lado pela endo. É uma cavidade corporal. Os animais usam isso como uma região para acomodação de tecidos, mas ela não é um celoma. Portanto, são animais pseudocelomados. Eu tenho um filo
Aqui, ó, que é diblástico, que são os quinidários. Eu tenho um filo que é acelomado, plateuminto. Um filo que é pseudocelomado são os nemateumintos. Todos os demais são celomados. Tá bom? Então, aí os três critérios de classificação. Quantidade de folhetos, origem do blastóporo, destino do blastóporo e presença ou não do celoma. E para a gente encerrar, veja só como isso pode aparecer em uma questão, por exemplo, da UFPR. Uma questão que, por enquanto, você não consegue resolver totalmente, mas existe uma parte dela que você consegue resolver. Aqui mostra o corte transversal de 3 animais: anelídeos, plateumintos, nemateumintos. Quem é quem, você não tem que saber nesse momento. Tá? Depois do bimestre, sim. Mas você sabe identificar quem aqui é acelomado, quem é pseudocelomado e quem é celomado. Então, olha só. Eu tenho o revestimento corporal. Gente, isso daqui é a ecto. Aqui eu tenho o tubo digestivo. Opa, tem que se ligar que o tubo digestivo é a endoderme. Tá bom? E aqui eu tenho um tecido intermediário. Opa, mesoderme. Ok? Começa por aí. Ecto, endo, meso. O que você percebe? Que essa mesoderme é compacta, não tem cavidade, portanto, ele é um animal acelomado. A cavidade é o branquinho, né? Ele tem uma... Professor, eu tô vendo cavidade, gente, mas é a cavidade do tubo digestivo. Todo animal tem isso. Não tem cavidade na mesoderme. Tudo bem? Esse animal aqui, ele tem mesoderme aqui e aqui, e dentro dela tem uma cavidade corporal. Opa, o aluno ligado já sabe que isso daqui é um celoma. Isso daqui é um celoma, portanto, esse é um animal celomado. E esse animal aqui, ele tem a meso, aqui está a mesoderme, estou pintando, aqui está a endo, e ele tem uma cavidade além do tubo digestivo. E essa cavidade, opa, entre meso e endo não pode ser celoma, é um pseudoceloma, portanto é um animal pseudocelomado. O aluno que já estudou os filos sabe que anelídeo é celomado, plateuminto é acelomado e nemateuminto é pseudocelomado. Agora, qual é a vantagem do celoma? A vantagem é, olha só, a acomodação de órgãos e tecidos. E também, gente, permite a formação de um esqueleto hidráulico. A minhoca tem esse líquido ali, gente, e esse líquido ajuda a minhoca a esticar e encolher. A propulsão desse líquido, junto com os músculos transversais e longitudinais, permite o movimento. Portanto, essa classificação é essencial para a gente poder avançar no nosso conteúdo, tá bom? A partir da próxima aula, veremos os filos. Muito obrigado pela sua atenção. Tendo dúvida, me chama na próxima aula e manda a pergunta aqui para mim, para a gente poder conversar. Valeu, gente. Beijo.